hoje sexta-feira. Vamos agora com a mesa redonda, com o tema Poesia e Infância, a palavra aberta. Os escritores convidados são Johan Henrique, Fernanda Rezende e a nossa timboense Bruna Pasqualini. Quem vai fazer a mediação e foi o organizador dessa mesa redonda é o nosso querido amigo da Casa do Poeta, Miguel Rodrigues. Palmas então. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar hoje aqui, nessa noite que antecede a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Estamos no dia 12 de junho, então, para falar de poesia aqui na Feira do Livro de Timbó, na 20ª edição da Feira do Livro de Timbó. Essa atividade se intitula Poesia e Infância, a palavra aberta, e ela foi pensada como um momento para a reflexão sobre a poesia e também para a valorização e o reconhecimento dos agentes culturais, dos agentes literários da nossa região, para que o público conheça também um pouco mais dos bastidores, vamos dizer, da produção literária, da produção poética e dos esforços que essas pessoas dedicam à literatura e à valorização da poesia. Eu sou Miguel Rodrigues, colaborador da Casa do Poeta Lindolf Bell, e estou aqui para mediar essa conversa, então, entre escritores. Gostaria de avisar que esta atividade está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó e vai ficar disponibilizada, então, para também, no futuro, servir como material de registro da nossa atividade aqui, que eu tenho certeza vai ser muito enriquecedora. Então eu convido para subir ao palco e compor então essa atividade os nossos convidados. Johan Henrique. Johan Henrique é escritor e produtor cultural, natural de Rio do Sul, autor de 11 livros e organizador de 4 antologias. Diretor-chefe da Prosa Cult, editora e produtora cultural, criador do concurso literário Manuel Caram e da Feira do Livro de Lontras. Em 2025, organizou a antologia literária Quando as Tardes Eram Longas. Atualmente preside a Associação de Escritores do Alto Vale do Itajaí. Fernanda Rezende. Palmas, então, a Fernanda também. A Fernanda é comunicóloga, produtora cultural, escritora, atriz, contadora de histórias, mediadora de leitura e artista de voz. Atua há mais de 13 anos no setor cultural, desenvolvendo projetos de incentivo à leitura, literatura e acessibilidade. É autora dos livros Poesia Impulsiva, Versos Coloridos e Rimas Divertidas, Bichinhos e Suas Rimas, A Menina que Abriu a Janela e A Minhoca Jubiloca. Bruna Pasqualini. A Bruna é artista plástica, escritora e pesquisadora, nascida em Timbó. Sua trajetória reúne arte, literatura e formação acadêmica em áreas da saúde. Participa desde 2008 da Associação de Artistas Plásticos de Timbó e é imortal da Academia de Letras do Brasil, seccional Timbó. É autora dos livros de poemas 80 Perceptivos Retalhos, Amarelo IP e 80 Noites em Claro. Então eu peço para vocês tomarem assento.
Antes de a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu quero comunicar que os nossos escritores e escritoras gentilmente fizeram aqui a entrega de alguns exemplares dos seus livros de autoria, né? E a gente tem a grata satisfação de fazer, então, aqui ao público presente, um sorteio desses exemplares. Então, a nossa intenção é de que a gente possa doar os livros do Johann, os livros da Bruna, os livros da Fernanda, através de uma brincadeira envolvendo aqui a nossa sopa de letrinhas, que está acontecendo aqui ao lado, está sendo servida, então, a sopa de letrinhas, e a gente vai fazer a nossa atividade da seguinte maneira. Cada um dos escritores vai pensar numa palavra e vai comunicar ao público. O pessoal que está lá na sopa de letrinhas, fiquem atentas à nossa atividade. O Johann vai comunicar uma palavra. Quem estiver degustando a sopa e conseguir formar a palavra com as letras da sopa, comunica aqui a organização do evento e leva os livros do Johann. Da mesma maneira, a Bruna e a Fernanda também vão transmitir ali a sua palavra e o pessoal então se dirige aqui à organização e leva daí os nossos brindes aqui, gentilmente ofertados pelos escritores e escritoras. Certo, pessoal? Deu para entender a dinâmica da sopa de letrinhas junto com a nossa atividade da mesa redonda? Fica então essa intenção. Vou pedir para o Johann falar a palavra dele, depois a Bruna e a Fernanda, certo? Boa noite. A palavra que eu pensei para não complicar demais, caixa. Palavra para quem quiser levar os livros do Johann, caixa. Quem estiver degustando a sopa de letrinhas e conseguir formar a palavra caixa, comunica a organização do evento, pode falar com o Cristiano, pode falar aqui com o pessoal do som também e leva então os livros do Johann. Fernanda, que palavra você escolhe então para essa nossa brincadeira? Boa noite, a palavra é janela. Janela, então a palavra da Fernanda. Caixa e janela. Bruna. Boa noite. Hoje é um dia que a gente relembra o amor também, então a palavra é amor. Verdade, hoje é dia dos namorados. Bem lembrado, Bruna. A palavra da Bruna, então, amor. Quem estiver lá na sopa de letrinhas, procura formar, então, estas três palavras. Caixa, janela e amor, certo? Vou deixar os livros aqui com a organização. Parece que já tem gente lá que conseguiu. Cristiano, fica atento ali. Acho que já saiu alguma palavra. Cristiano, vou deixar aqui. Obrigado, Cristiano. É dois para cá? Dois, acho que dá para ser três. Ah, então tá, beleza. Obrigado. Então, pessoal, mais uma vez agradecer a presença de vocês, agradecer a presença das autoridades também que se fazem aqui presentes. E para começar a nossa conversa, eu me dirijo aos escritores, levantando uma questão. Depois a gente tem mais algumas perguntas direcionadas a cada um deles, pensando a trajetória e a produção literária de cada um. E por fim, a gente gostaria muito que o público também participasse ao final, levantando perguntas e trazendo questionamentos também para os nossos convidados. Bom, a primeira pergunta é relacionada
como foi o primeiro contato com a literatura e, em específico, com a poesia. Se esse contato foi na infância, se houve algum livro ou escritor que marcou vocês nesse momento, né, da infância. Vocês lembram de algum livro, algum autor em especial? Podemos começar. Quem prefere iniciar? Fernanda? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Então, eu, desde os 8, 9, 10 anos, nessa faixa, eu sempre gostei muito de poesia. E um autor que está sempre comigo é Carlos Drummond de Andrade. Tem um livro dele que chama Boitempo, que ele traz uma poesia que chama O Relógio. E eu gosto muito, sempre gostei muito das poesias dele, porque Drummond, ele te explica, ele faz uma coisa simples virar, assim, tão complexo, de você conseguir ver detalhes, sabe? E aquilo lá sempre me chamou atenção, porque eu gosto muito de contar história. E eu acho as poesias dele, que é como se fosse uma história contada, né, através de estrofes, de versos. Então, assim, sempre esteve presente na minha trajetória, desde criança. Então, eu sempre me inspiro nele. Eu já li vários livros dele, tenho vários em casa e tudo dele me inspira. Eu assim, para mim, Drummond soma muito. Que ótimo. E veja que o poeta Lindolf Bell, autor do livro As Anamárias, na década de 70, recebeu um elogio do Carlos Drummond. À época, considerou o livro do Lindolf Bell como um dos mais importantes do gênero lírico amoroso. E tu faz a gente relembrar, né, essa importante menção do Carlos Drummond, que é um dos grandes nomes, né, da literatura brasileira no século XX. E eu nunca tinha pensado essa relação da literatura dele com a infância, os jogos, né? Eu leio ele sempre mais circunspecto, sempre mais interessante, né? Saber na literatura dele também esse caráter lúdico, né? Esse caráter leve. Bacana, Fernanda, bacana. Obrigado. Quem pode agora continuar? Boa noite. Da minha infância, eu lembro que eu tive um tio, o irmão do meu pai, que ele foi um grande incentivador da leitura. Ele nos presenteava com livros. E eu, na verdade, não entendia ainda os autores ou não nos nomes em si, mas eu gostava das rimas. E aí eu lia as rimas, eu me encantava com as rimas, eu imitava as rimas e quando eu percebi eu estava fazendo as minhas rimas. E mais tarde, depois que teve o primeiro contato até com Lindolfo, que por sorte eu consegui estar enquanto Lindolfo ainda estava, apesar que eu nunca conversei, ouvi ele pessoalmente. Mas mais tarde eu comecei a acompanhar o trabalho dele com a poesia e aí automaticamente os versos foram surgindo. Bacana. Essas rimas, né, que como jogos, né, eu penso na infância a gente procura criar rimas, cantarola e brinca com as palavras, né? A intenção da temática do dia de hoje, a poesia e a infância, é retomar esse lugar fértil que é a infância para a criação da poesia, para a criação da arte, né? E isso se dá justamente nessas brincadeiras de rima, né? Muito legal, muito legal. E a inveja aqui também de não ter, como você, tido a oportunidade de conhecer pessoalmente, ainda que numa tenra idade, né? Mas eu não sou natural aqui de Timbó, então fui descobrir a poesia do Lindolf Bell, né? Já adulto, né? Então, mas é um privilégio que você teve, então, Bruna, de ter conhecido o Lindolf Bell, né? Johan. Bom, o meu primeiro contato com a poesia foi na época escolar, então o Drummond de Andrade também foi um dos autores que eu tive, principalmente nas aulas de português, mas confesso que nesse meu início, né, na leitura, na literatura, eu tinha uma certa dificuldade com a poesia.
Eu preferia um pouco mais, por exemplo, histórias em quadrinho, narrativas, e ao longo, né, da minha maturação, enfim, eu fui então redescobrindo, lendo autores aqui da nossa região, lendo autores nacionais, autores de fora, e ao longo do tempo isso também construiu o meu próprio portfólio, meu repertório, né, como autor de poesia. Hoje eu tenho pelo menos 6 livros de poesia. Então é o gênero que mais se sobressai na minha escrita, e com certeza muito veio desse início, né? Principalmente na infância, eu diria talvez mais na adolescência e no início da vida adulta, assim. Legal, Johann que é um talento muito jovem, né, Johann? Eu te conheci na Casa do Poeta, realizando os cafés literários ali pelo ano 2000, mas tu já iniciou antes da minha chegada aqui em Timbó, tu já realizavas, né? Hoje à tarde nós conversávamos quando tu estivestes aqui, em 2018, numa feira do livro, e foi também um momento que te, de alguma forma, inspirou e instigou a adentrar o mundo da literatura, da poesia, né? Dizer aqui que eu te admiro muito. É difícil ver pessoas jovens com o vigor e o interesse pela poesia e produzindo tantas coisas, né? Eu trouxe aqui alguns livros dos nossos convidados, e o Johann, além de publicar os seus livros, organiza e edita também, né, muitos trabalhos, né? Ali essas atividades na Casa do Poeta renderam algumas antologias, né, Johann, com outros escritores da nossa região. Bom, quero passar para a segunda pergunta. Agora vai ser um caminho, talvez, não sei se inverso, mas se a primeira pergunta buscou identificar os momentos na infância relacionados à literatura, à poesia, agora eu queria que vocês tentassem pensar na vida adulta, na vida, vamos dizer, de escritor, de poeta, se existe nas memórias da infância algum elemento que serve ou serviu de, digamos, fonte inspiradora. O que eu quero dizer, as experiências da infância são talvez as experiências mais marcantes da nossa existência, onde a gente vive com maior esplendor as nossas atividades, já que nós estamos, vamos dizer, livres das amarras e dos compromissos da vida adulta. Então, para vocês, de alguma forma, essa infância vivida foi motivo ou é motivo que inspira a produção de vocês? Sim, eu acredito muito nisso, porque na infância, igual você disse, a gente é livre para pensar, livre para agir, não tem aquela pressão. Então, assim, a poesia, quando eu gosto muito de escrever poesia infantil, eu tenho 2 livros publicados, né, de poesia infantil. E eu vejo assim que a infância, ela te dá aquela liberdade. E eu sempre busco, nas minhas escritas, trazer isso de uma forma muito lúdica. Amo rimas, coloco bastante para as crianças, porque eu acredito que a rima, que a gente tem aquela musicalidade lá da infância, que a gente brinca de roda, que a gente brinca de amarelinha. Então, aquela nostalgia eu sempre trago. E as crianças de hoje, apesar delas estarem tão conectadas, elas gostam daquilo também, sabe? Porque a criança, ela gosta daquilo que você apresenta para ela. Então eu sempre busco isso nas minhas poesias. Até eu posso pedir licença para ler uma poesia, claro, que é até da antologia que o Johann produziu ano passado, Quando as Tardes Eram Longas, que fala justamente disso. E eu quis escrever sobre essas memórias da infância. A poesia chama Ciclos da Infância. Lembro-me do verão, do banho de mangueira tão presente, do riso solto correndo com o vento, dos pés descalços na terra quente. Lembro-me do outono, das folhas caindo, segredos à janela, dos livros com cheiro de aventura, dos fins de tarde com céu de aquarela. Lembro-me do inverno, do cobertor com cheiro de abraço, do chocolate quente em silêncio terno, das histórias contadas no mesmo compasso.
Lembro-me da primavera, do perfume das flores no caminho da escola, dos desenhos de giz na calçada, dos sonhos brotando em galhos de carambola. Lembranças não me faltam, na ponta dos pés quase posso tocar o som das cantigas de roda e as cordas girando no ar. Ah, e quando a infância travessa se esconde nas esquinas da memória, fecho os olhos no vazio do talvez e grito bem alto feito menina: 1, 2, 3, quero te encontrar outra vez. Então, assim, eu gosto muito dessa parte da gente reviver, porque todo mundo tem uma história para contar. E a poesia é uma forma da gente contar a história através de versos. Eu acho que sempre vai estar presente a infância, a juventude, né? Todos os momentos que a gente passa, de alguma forma, vai se encaixar ali nos versos. Obrigado, Fernanda. Encantador te escutar. Obrigado pela leitura do teu poema aqui. Bruna? Eu tive o privilégio de ter uma infância bem vivida, com a possibilidade de criar, inventar e vivenciar aquele pé no barro, aquelas férias brincando num riacho, sentar embaixo de um pé de tangerina com meu irmão e comer e ficar falando sobre as coisas. E tudo vira poesia. Tudo pode virar poesia, porque a poesia, ela é a potência máxima do que nós temos de comunicação, que é o que nos diferencia como seres humanos. E ela traz essa comunicação afetiva, que vai pegar tudo aquilo que você tem de memória, e às vezes a pessoa que escreve está refletindo aquilo que ela tem na memória dela, mas a pessoa que lê vai buscar aquilo que ela também armazenou da memória dela. Então, por isso que essa graça de ter a memória afetiva é o que faz da poesia ser tão abrangente, e ela pode ser para todo mundo que esteja disposto a fazer, a desenvolver e a ler com esse olhar poético. E, no caso, para mim, vários pedacinhos disso foram virando poesias conforme eu fui me descobrindo como pessoa. Desde, então, os momentos com os amigos, os momentos na escola, os momentos de estar buscando alguma coisa e até um buffet de sorvete, por exemplo. O sorvete, que é o título de um poema seu, que depois eu vou deixar mais para o final, que a Bruna tem um poema escrito quando aluna ainda do 3º ano do fundamental, da 3ª série, a época do ensino fundamental, e depois mas vamos deixar para depois. Obrigado, então, Johan, Fernanda, Bruna, muito bom escutar vocês. Johan, eu comentei a tua primeira pergunta e não te escutei sobre de que forma a experiência da infância, as memórias da vivência e da experiência da infância pode ter te inspirado, né? E se tem algum poema que tu trabalhas mais isso? Bom, um poema que eu me lembro bastante é o Maracujá, que está no meu 6º livro, Epifania. Ele é um poema que resgata muitas memórias, assim, momentos que eu tive num sítio que o meu falecido avô tinha, lá na cidade de Lontras. Então, né, recordações de passar tardes ali com ele, de explorar o local. Então, esses frames, né, que a gente tem na nossa memória também foram importantes na construção desse texto. E outras experiências, né, que a gente acaba trazendo também, eu acho que tudo que a gente traz do nosso passado, da gente, e coloca isso no texto, tem um poder muito, muito grande, muito forte de conectar com as pessoas também. Porque às vezes as pessoas querem criar algo do zero, do nada, e do nada, geralmente nada sai muito interessante. Então você tem que colocar algum elemento no texto, você tem que criar uma essência no que você está escrevendo. Então, como a Fernanda citou, essa antologia do ano passado, ela foi bem interessante. A gente teve 25 autores e muitos deles revisitaram, né, suas próprias infâncias, trouxeram
textos que fizeram a gente, né, ter essas experiências. Teve um texto em especial, por exemplo, até foi lido ali na casa do poeta, em que uma das nossas colegas que participou resgatou memórias de uma vida difícil com a figura paterna e o jeito da pessoa, né, a forma como foi criada, ela não tinha uma afeição pelos filhos, enfim, mas ela explicando dos dois lados, né, como ela se sentia, como provavelmente a pessoa em si se sentia também. Então a gente se colocou no lugar assim e entendeu aquela história de uma forma, né, muito vívida. Então eu acredito que né, trazer todos esses elementos, eles são importantíssimos e, né, deixam o texto, deixam as nossas, né, produções ainda mais, né, acho que abrem portas para essas conexões que a gente faz. Perfeito. Eu reparei na resposta de cada um de vocês os elementos da natureza, né, presente nessas memórias, nessas experiências vividas na infância, né, seja o pisar na terra, né, de pés descalços, banho de mangueira, as frutas, né, o maracujá. É interessante essa vivência da infância e o contato com a natureza. E o teu livro organizado, Quando as Tardes Eram Longas, eu, né, particularmente considero já o título já uma expressão de poesia, né? Quando as Tardes Eram Longas. Até esse título foi sugerido pelo nosso amigo Tiago Souza, que está expondo seus quadrinhos lá atrás. E na época eu me recordo que eu também estava tentando, né, trazer algo impactante. Ele veio com essa ideia e assim que a gente, né, votou no grupo, ganhou disparado, assim, mas realmente é uma frase, né, muito poética. Condensa, tem um poder, como a Bruna dizia, né, na poesia é a potência máxima da comunicação, né? O subtítulo aqui da atividade é a palavra aberta, né? Poesia e infância, a palavra aberta é como essa palavra que tem essa potência, né? E Quando as Tardes Eram Longas é realmente um título fascinante. Bom, a gente falou de autores e livros e leituras de vocês na infância, falamos de experiências da infância que motivaram a escrita e a produção literária de vocês. Agora, uma pergunta para os três, mais desafiadora, vamos dizer. A catequese poética do nosso grande Lindolf Bell tinha e tem por missão levar a poesia para o maior número de pessoas, através dos meios mais diversos. De que forma vocês acreditam ser possível alcançar o público infantil e infanto-juvenil nessa missão? Como nos dias atuais, né, nos dias que às vezes a infância não tem esse contato tão presente com a natureza, vamos dizer, né, e por uma série de outros elementos contextuais, esse desafio, como fazer, ou melhor, como levar a poesia nessa intenção da catequese poética, por exemplo, do Lindolf Bell, para o público infanto-juvenil, para o público infantil. O que vocês me diriam? Porque eu sei que vocês têm experiência também, além de escritores, vocês têm também esse trabalho de agentes culturais, né? De desenvolver ações e pensar nesse sentido. Então, acho que o público também vai apreciar essa questão, gostaria de escutá-los. É colocar mesmo a poesia dentro da onde que nós temos as crianças, dentro da escola, sabe? Eu acredito muito nesse poder do livro dentro da escola. Eu até, como produtora cultural, como agente cultural, eu trabalho vários projetos para levar o livro para dentro da sala. Eu até intitulo um livro para chamar de seu. Porque a criança, às vezes, igual a gente está falando, a gente tem um mundo muito tecnológico, a criança ela sabe aquilo ali.
se você não apresenta para ela outro mundo, ela não tem como gostar do que aquilo que ela não conhece. Então, quando você vai lá e oferta um livro, ó, é seu, vamos ler junto, vamos fazer uma mediação de leitura, vamos participar de igual na escola da minha filha, da Estela e da Maria, né, das minhas filhas, tem o café com poesia todos os anos. Então, o que a escola faz? Ela incentiva as crianças a escolherem uma poesia e apresentar, né? Esse ano foi o mês passado. Então, as crianças, desde pequenininhas, ali desde o primeiro ano, já vão, né, com aquela poesia e chegam ali na frente e declamam. Então, aquilo ali é um contato que elas têm. Se a escola não incentiva, se a família não incentiva, se você não tem um incentivador, muito provável ela não vai conhecer, não vai gostar da poesia ou de qualquer outro gênero literário. Então, eu acredito assim que se você não oferta, não tem como você cobrar daquela criança. Igual aqui ontem aconteceu a declamação. Olha que evento bacana, né? É Timbó trazendo um evento, né, que a família participa, a criança participa, né, você incentiva ela a procurar aquela poesia. Então, se você dá aquele incentivo, a criança, ela quer, gente. Não adianta você falar assim, a criança não quer, é mentira. Sabe, a criança quer sim. Eu chego na sala de aula, você fala assim, quem quer um livro? Você escuta aquele grito, sabe? Um tanto de criança querendo, e você vai fazer mediação, todo mundo quer participar. Então, às vezes, ela não interessa porque ela não conhece. Então, eu acho assim que os pais que estão aqui, a avó, sabe? A gente tem que mudar muito a cabeça que presente é só brinquedo, sabe? E levar o livro como presente, levar a poesia, porque a poesia, ela vivencia tanta coisa. A criança pode ser criativa, ter outros vocabulários, sabe? Então, eu acho muito bacana isso de você incentivar mesmo, levar para dentro da sala de aula, para a família, para onde tem criança, tem que levar. Johan Bruna. Bom, lá no Alto Vale a gente tem um trabalho muito interessante com o ensino fundamental e o ensino médio. Mas, depois de alguns anos participando dessas ações, eu percebo como falta, às vezes, né, tanto talvez dos escritores, das nossas iniciativas, atender esse público também. Então, como a Fernanda comentou, a gente vai chegar na escola, a gente vai instigá-los. Mas a gente precisa das escolas, a gente precisa dos pais, né? Então, a gente pode ir hoje à tarde lá, ou enfim, amanhã de manhã, fazer um bate-papo, doar livros, conversar, enfim. Mas assim que a gente sair de lá, esse desejo, né, isso que a gente tentou despertar, precisa continuar existindo, precisa ser instigado além daquele espaço. Então, é algo que eu percebo. E, por exemplo, quando a criança já foi para a fase adolescente, já está para um pré-adulto praticamente, a dificuldade que é esse contato com o livro, a falta de interesse, entre aspas, né? Porque hoje a gente tem esse enfrentamento, né, de tela o tempo todo, a gente carrega no bolso, né, várias e várias distrações. Então, você parar e ler um livro, você se dedicar, né, já é um exercício por si só. Então, eu acredito que, claro, né, se a gente trabalhar também na infância, nos primeiros anos, seja algum parente nosso, uma criança, por exemplo, eu tenho agora uma sobrinha que acabou de nascer. Então, quando ela, né, eu puder dar um livro infantil, poder criar algum tipo de convívio, contato, enfim. Então, acho que é importante, né, partir da gente também, mas que cria-se, né, que seja criada essa cadeia cultural do livro, da literatura, para ir crescendo. Bruna? Esse movimento da catequese poética fez com que o Lindolfo Bell fosse conhecido a nível do Brasil. Então, pelo pouco que eu acompanhei as histórias depois, ele tentava ao máximo levar as palavras para as pessoas, não importa a forma que ele conseguia encontrar. E é uma forma de despertar, né? Então, eu lembro que na época da faculdade, eu pegava versinhos de poemas e eu colocava
nas cafeterias, ou no restaurante, ou nas próprias salas, quando o pessoal saía, que vinha depois a faxineira limpar. Então, eu não botava nem o meu nome no final, mas eu botava a frase em alguns lugares. E as redes sociais vieram favorecendo isso muito, porque você pode todo dia postar alguma coisa que alguém vai ler. E eu penso que nesse quesito nunca é demais. O tempo inteiro a gente tem que estar tentando levar alguma coisa para alguém, porque eu já presenciei pessoas, coisas que eu imaginava que não aconteceria. Por exemplo, uma pessoa adulta começar a gostar de poesia. Às vezes a gente imagina que ela tem que ser criança para daí gostar. E eu pude perceber, sim, que pessoas adultas também, que nunca leram ou não liam, começaram a gostar. Então, por isso que não tem parâmetro e não tem o que desistir. Você tem que tentar levar. Mas, quando é criança, tudo é mais fácil, porque a criança é um livro em branco. E ela pega tudo pelo exemplo. Então, se alguém vai ler para ela, se ela se interessar por aquilo, se ela gostar disso, as chances dela continuar gostando disso são maiores. E o que eu, então, pude contribuir foi com o livro Amarelo IP, que foi uma forma de fazer um livro a partir de um poema, que foi um poema que eu fiz na adolescência, inclusive lá na praça do lado do SIC, que tinha um IP amarelo, que na época da pré-adolescência eu sentava lá umas horas antes de começar um curso que eu fazia e eu gostava de escrever. E lá, por sinal, que saiu o poema Amarelo IP. E foi uma forma de justamente fazer para distribuição nas escolas, sendo uma forma de incentivo para essas crianças também terem esse olhar, porque o amarelo por si ele já é uma cor que desperta, e o IP amarelo quando vem em setembro, a cidade, né? Então uma forma deles olharem, apreciarem, começarem a perceber também a vida e todo esse contexto. E aí achei muito interessante isso, porque as professoras começaram a incentivar. E eu, durante esse 1 ano do lançamento do livro, eu recebi assim, feedbacks até de professores que tinham os livros no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, em lugares que eu jamais imaginaria que poderiam chegar. E aí, por isso que eu digo, assim, a gente não pode parar. A gente sempre tem que incentivar alguém a ler, ou a escrever, ou a observar uma obra de arte, ou a querer fazer qualquer quesito, porque, na verdade, é um despertar da nossa consciência humana. E isso é bem interessante. Sim. Quando eu convidei vocês a participar aqui dessa atividade, eu pensei justamente, Bruno, no teu caso, no livro Amarelo IP, né? De perceber como ele está disseminado entre as escolas, como ele chega, né, entre os alunos das escolas. A Fernanda, da mesma maneira, confessa aqui, a ideia dessa atividade, o tema, melhor dizendo, da atividade foi quando eu assisti uma reportagem no Bom Dia Santa Catarina, justamente quando tu estavas lançando essa publicação Poetas Mirins versus no Vale, que foi um trabalho organizado com as crianças nas escolas, correto? Então, e o Johan, aqui nas feiras do livro, já em algumas edições, vem desenvolvendo oficinas também literárias, né, Johan? Né, tanto de confecção do material físico, do livro ou do zine, né? Mas também estimulando os jovens a esse mundo da poesia. Então, obrigado por, de repente, nos dar ainda mais inspirações para esse desafio que é levar a palavra poética, a poesia, né, para os pequenos, vamos dizer. Bom, eu gostaria agora de fazer a última pergunta e direcionar a cada um de vocês, dentro do que eu pude conhecer da literatura de vocês, né? Claro, não vou abranger, mas
peguei um ponto específico de cada um, né, para a gente conversar um pouco nessa nossa última rodada de perguntas, antes de abrir para o público, para poder também escutar as questões que possam ser direcionadas a vocês. Posso começar com o Johan? Pode ser? Johan, tem um texto em prosa seu que está publicado no seu 4º livro, intitulado Quarteirão Paralelo, onde se apresenta uma ideia muito interessante, ao meu ver, sobre o exercício do fazer poético. Ou seja, quando eu li esse texto, eu achei surpreendente ali a maneira de entender o que é fazer poesia, ou pelo menos como se dá, ou como pode se dar uma das formas onde o fazer poético acontece. Nesse texto, que se intitula Alternatividade, o eu lírico diz o seguinte: gosto de ver o mundo pelos olhos dos outros. Você já experimentou ir até um banco na praça e escolher alguém, tentar imergir, imaginar tudo o que possa estar acontecendo na mente daquela pessoa? Essa forma de estímulo de nossa imaginação, eu penso, me lembra também a forma com que as crianças desenvolvem e constroem os seus jogos, as suas brincadeiras, porque as crianças estão a todo momento imaginando situações, criando personagens, construindo diálogos. E me veio isso, né? Quando tu sugere, né, ao leitor, quando o eu lírico do teu texto sugere ao leitor essa experiência, sentar numa praça, identificar uma das pessoas que estão na praça e tentar imaginar o que essa pessoa está pensando, os dramas que ela vive, o que está por detrás dela. E aí me veio essa maneira, porque a minha filha, eu observo muito, a criação que eles têm é fascinante, né? Então a pergunta que eu te faço, tendo isso como contraponto, vamos dizer, se você consegue enxergar no exercício da poesia, no fazer poético, uma espécie de continuidade dessa experiência lúdica da infância. Seria a poesia um caminho para revigorar a nossa visão, às vezes cansada pelos rotineiros compromissos da vida adulta? Sim, eu uso muito na minha escrita esse lugar de conforto na nossa própria mente, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 31 anos. Então, todo adulto ele tem várias preocupações, ele tem, enfim, infinitos afazeres, e a gente nunca tem um tempo para criar alguma coisa, para experimentar alguma coisa diferente. Então, principalmente no início da minha escrita, eu passei por uma fase em que a música, por exemplo, era uma entrada para um outro universo onde eu escrevia. Então, esse texto, por exemplo, também ele brinca um pouco sobre isso, de você parar tudo e focar em algo diferente. Agora eu não sou mais eu estou parado e estou olhando outra pessoa. O que ela está vivendo? O que ela está fazendo? Quais são, né, o que aflige aquela pessoa? E a partir daí, infinitas possibilidades surgem, né? Então, essa brincadeira de criação, eu acho que ela vem muito do meu início na escrita, e quando eu decidi que eu não queria apenas ler, né? Porque a gente desperta a escrita depois de fazer muita leitura. E em certo momento eu pensei, eu gosto das histórias, mas eu queria que elas tivessem outros finais, fossem de outro jeito. Então, dali em diante surgiu, né? Despertou esse interesse em mim para... Eu tenho até hoje, por exemplo, um caderno onde eu comecei a rabiscar as coisas que eu vinha escrever depois. Hoje em dia, assim, dá uma vergonha alheia, digamos, daquilo, mas é o primeiro tijolinho que a gente colocou na nossa jornada. Então, ao longo do tempo, né, eu acho que esse resgate que a gente faz de nós mesmos, mais jovens, na infância, na adolescência, ele é fundamental, porque se a gente voltar, eu estou focado agora, né,
coloca todo o peso das coisas que você se preocupa, que você tem que fazer, você não vai conseguir criar alguma coisa. Então essa conexão, esse transporte, digamos, que a gente faz para um outro momento, para um outro tempo, digamos, ele cria essa possibilidade, né, da gente se sentir confortável, da gente explorar a literatura, as palavras e, enfim, né, a gente constrói os textos brincando com as palavras e criando, né, histórias, criando poesias. Então, para mim, isso foi, né, sempre muito importante e é um pouco do que eu tento levar adiante, né? Geralmente, quando eu tenho alguma conversa com jovens, é isso, é você anotar, por exemplo, algo que acontecia muito na minha construção de texto e que eu tentei aprender, maturar ao longo do tempo, era quando eu tinha uma ideia, eu gostava muito daquela ideia, mas eu ficava maturando ela na minha cabeça em vez de escrever, de colocá-la no papel, pelo menos, hoje em dia no digital, no Word, no bloco de notas, enfim. E eu perdi muita coisa, porque às vezes a gente fica, ou quando a gente até escreve, por exemplo, um poema, eu escrevi a primeira estrofe de um poema, aí eu já quero corrigi-la naquele momento, aí o restante do poema foi embora, porque você ficou focado ali. Eu tenho alguns trechos que eu gosto bastante, mas aconteceu justamente isso. Eu ficava, né, trabalhando, não, eu vou mexer. Então, coloca tudo no papel, né? Escreva. Depois você tem a caneta, você tem o lápis, você vai poder brincar infinitamente com aquele material. Mas quando vem uma ideia, escreva. Ótimo, Johan, obrigado. Posso seguir com a Fernanda? Fernanda, no texto de apresentação do livro aqui comentado anteriormente, Poetas Mirins, Versos no Vale, você diz que há nas crianças uma força única, a coragem de sentir, criar e dar forma ao que imaginam. E logo você complementa dizendo que nas crianças o eu leitor e o eu escritor despertam juntos. E me chamou muito essa atenção porque a tua literatura é em boa medida voltada à infância, ao público, né, das crianças. E então essa consciência de que a leitura e a escrita despertam juntas e que, portanto, o desejo de ler se mistura ao desejo de escrever e criar. E eu pergunto então a você: pode essa experiência poética da leitura e da escrita imaginativa ser uma forma de resistência às ameaças, por exemplo, que a inteligência artificial representa para o poder criativo e inventivo das gerações que estão por vir? Sim, a inteligência artificial, ela nunca vai ter o que a criança tem, que é o poder de imaginar, de criar, de sentir. Então, assim, eu não sei se seria bem uma ameaça. Ameaça no sentido de tomar o tempo da criança, né? Da criança estar ali folheando, ao invés de fazer outra coisa. Mas, assim, a criança realmente, esse eu leitor com eu escritor, ele se mistura porque a criança, ela já sente antes mesmo de ler. Por exemplo, eu pego o exemplo das minhas filhas. Como eu trabalho home office, então eu vivencio essa fase todinha com elas. Então tem hora que eu estou ali no computador e eu estou ouvindo elas criando histórias, e isso desde antes de aprender a ler. Então a criança, ela tem uma coisa que jamais a tecnologia vai conseguir, que é esse sentir, é esse estar presente. Ela pode até conseguir fazer texto, mas ela não tem sentimento, não tem vivência. Aquilo que a gente falou ali de lembrar, ela não tem lembrança. Então esse poder que a criança tem de lembrar, de estar ali presente, é maravilhoso. E, por exemplo, eu vou citar, quando eu fiz esse projeto do Poetas Mirins Versos no Vale, antes da gente escrever, a gente leu. A gente trabalhou 3 poesias do Olavo Bilac. E foram poesias igual Borboleta, que mostrava para a criança aqueles detalhes e que, querendo ou não, tinha aquele momento de reflexão. A Avó, que foi uma poesia que a gente lembra da avó, dos cabelos branquinhos, coisas assim que só um ser humano consegue fazer. Por mais que a inteligência artificial seja tão inteligente, né, que ela consiga fazer tantas coisas, ela não consegue fazer o que as crianças
conseguem fazer, que é imaginar, que é ter aquela liberdade criativa. Então, assim, nesse livro eu pude sentir isso. Foram 90 crianças, 5 cidades de Santa Catarina, onde a gente leu, onde a gente escreveu, e escrevemos em sala de aula. Foi 2 horas de escrita, e as crianças falavam assim: ah, mas do que eu vou escrever? Aí quando começavam a lembrar. Aí no livro tem gente que escreveu de irmão, tem gente que escreveu de sorvete, que tomou o sorvete, e foram vivenciando aquelas experiências que futebol aparece, futebol Flamengo, gente, o que deu nesse livro aqui de Flamengo foi incrível. Então, assim, até as brigas que a gente tem quando é criança, eles colocaram ali dentro. Então, mostra que a criança, ela tem aquele poder, tanto na leitura quanto da escrita. E as rimas foram fundamentais. A gente estudou muito rimas nesse processo criativo, porque a rima, ela traz a musicalidade. E a criança, ela, desde pequenininha, está ali cantando, está ali brincando, e ela tem esse encontro com as rimas. Então, quase sempre você vai ver isso. Trouxe muita questão de medo, de amizade. Por exemplo, a gente teve lá em Guabiruba, né, que tem aquele personagem do Natal diferente, né? Pelsnickel, eu acho que fala assim, me desculpa se eu errei a pronúncia, mas as crianças falando do medo que elas têm, sabe? Então, colocar aquela emoção. E eu acredito que tem muito a gente a ganhar com a inteligência artificial, porque ela vem para facilitar muita coisa. Isso a gente não pode falar assim: ah, eu sou contra. Não, ela tem muito a facilitar, mas ela também tem muito a aprender, né, gente? Então, eu acho que essa forma da criança, ela fica muito acima da inteligência artificial. Ótimo, ótimo. Obrigado, Fernanda. Bom, e a última pergunta, então, antes de a gente convidar o público para também colocar suas questões, a pergunta para a Bruna. Lá no início a gente comentava do teu poema Sorvete, né? Eu fiquei sabendo dessa poesia pela nossa colega da Casa do Poeta, Joelma, que me comentou que nesse livro, publicado em 2002, que reuniu a poesia de alguns estudantes das escolas aqui de Timbó, aparecia um poema de sua autoria quando você, aluna da 4ª série, da escola Erwin Prade, do Júlio Scheidman. E nesse poema, intitulado Sorvete, você traz a questão dos sabores, né? Os vários sabores de sorvete, com um ritmo, uma rima bastante divertida, né? E depois, no seu livro, esse 80 perceptivos retalhos, você, na apresentação, traz uma ideia sobre o poema e sobre a estética, que me remontou a esse primeiro poema lá da infância, Os Sorvetes, né? Nessa apresentação, você afirma que o poema vive porque percepções vibram e corpos arrepiam, porque as palavras soam na mente e transbordam emoções, e não há o que impedir. Se o ouvido aguçado deixar, se o coração quebrantado permitir, a mágica de brincar com as palavras invade o ser. Então é muito bonito, e eu fiz essa associação, né, dessa tua compreensão sobre a poesia, sobre o fazer da poesia, e o teu poema lá da infância, O Sorvete, a importância, digamos, que as sensações têm nesse fazer poético, né? A percepção dos vários sabores, né, de um dado sorvete, né? Como isso perdurou na tua compreensão futura da estética da poesia. E eu queria que tu comentasse um pouquinho mais. Eu sei que tu já falou sobre a infância, mas especificamente sobre essa experiência de ter participado desse concurso literário,
que reunia estudantes aqui e que era um concurso que homenageava também o Lindolf Bell, né? Um concurso que se realizou no final dos anos de 1990, início dos anos 2000, organizado pela então secretária a Ivone Guns, exatamente, né? Na época secretária de Cultura e depois também diretora da Fundação Cultural de Timbó, e que também participa da parte editorial dessa publicação o Denis Radins, que o ano passado esteve aqui nesse mesmo espaço conversando com a gente sobre a poesia do Péricles. Então, para mim foi surpreendente quando a Joelma comentou teu poema e eu olhei a Ivone Guns na organização, o Lindolf Bell, né, como motivo do concurso, o Denis Radins já na época trabalhando nessa parte que, por exemplo, a importância, né, da parte de editoração, que hoje o Johan também exerce esse trabalho, né? Enfim, não quero me alongar. Se tu podes comentar um pouquinho mais sobre a tua experiência nesse concurso, o que te... Esse concurso eu não lembro se foi o primeiro da cidade, se foi a partir desse que começou, mas eu não lembro de anteriores desse. Mas eu estudava no 4º ano do primário, veio então a ideia de que cada aluno iria fazer um poema que iria para o concurso. E eu lembro até hoje que o meu poema, ele foi muito simples para a sala, tanto que eu levei um pouco de chacota da turma, porque os alunos já estavam fazendo poeminhas de amor, poeminhas de paixão, de coisas bonitas, palavras elaboradas. E aí vem a Bruna com um poema de sorvete. Gosto muito de sorvete. Aí fui falando sabores, é tão bom, é tão bom. E as rimas seguiam assim. E foi realmente um poema bem curtinho, 4 linhas, 4 estrofes, rimando, as riminhas combinando. E eu pensei assim, eu vou mandar esse, porque eu fiz esse, né? E foi motivo de chacota algumas semanas na escola. Quando veio o resultado, aí a coisa ficou mais... Foi bem legal, porque de certo ponto eu tive a oportunidade de saber que um poema meu, Lindolf Bell leu, e no caso, na época, ele escolhia. Então, para mim, por todo esse movimento ali, acabou que foi um grande incentivo, porque desde ali eu não parei mais. E aí eu sou uma pessoa bem introspectiva e muito sensível. Então, aos 10 anos, foi quando eu escrevi esse poema, eu já comecei a pintura. E eu já começava a pintar primeiro os panos de prato, depois papel, não tive a oportunidade de logo ir para a tela. Mas quando eu consegui, eu não parei mais. E isso foi meio que junto. Então, eu pintava e fazia um poema daquela pintura. Ou eu escrevia e fazia uma pintura daquele poema. Eu até então não sei onde uma coisa separa da outra. E isso foi essencial para todo esse movimento da minha trajetória, mesmo quando que muitas vezes é algo secundário, porque além disso eu tenho uma outra vida que segue, que também é bem movimentada, da área da saúde, dos trabalhos, enfim. Mas a questão da sensibilidade, que foi aquilo que você perguntou também em relação ao poema de sorvete e aos poemas que hoje eu trago nesses outros escritos, é a questão que nós, na verdade, vamos levar dessa vida aquilo que nós vivemos, sentimos e desfrutamos. Nada mais. Ninguém levou nada mais e nós também não levaremos. Então, esse fato de eu ser tão sensível me permite ter vivências, experiências que também acabou acontecendo na minha vida e, de certa forma, também estão nesses poemas. E é uma forma que eu entendo que é um legado da vida mesmo. E, automaticamente, nós estamos muito afastados disso. Seja pela correria da vida, seja por ficar rodando a tela, seja pela inteligência artificial, como a Fernanda falou.
a gente está cada vez mais insensível. E isso não é bom. Então, que os meus poemas consigam, de certa forma, fazer as pessoas lerem, sentirem, vibrarem, chorarem, assim como eu já tive também respaldos disso. Dessa forma que eu gosto de escrever, tentando buscar ao máximo a experiência daquilo que é bom. Para uma criança, um sorvete, que nem para mim, foi quando eu conheci a primeira vez um buffet de sorvete. Eu nunca tinha visto isso. Aí um monte de cor, um monte de sabor, eu quero provar tudo. Aquela criança que o pai fica até bravo, né? Que aquela bandeja coloca tudo, pois não sente gosto de nada. Mas saiu o poema sorvete dali, por exemplo. Então, e da mesma forma outras vivências, né? Se é para criar um filho, criar com intensidade. Se é para viver um grande amor, viver com intensidade. Se é para sofrer quando você perde alguém que você ama, sofrer com intensidade. Porque é isso, na verdade, que a gente vai levar dessa vida. Ótimo, ótimo. Obrigado, Bruna. Me chama a atenção, né, a palavra saber e sabor, elas têm uma mesma raiz etimológica, né? Então, a gente poderia pensar que a sabedoria é também uma forma de saber distinguir sabores, né? É uma forma de saborear, como tu colocas, né? Então, essa capacidade de sentir, né? De estar apto a distinguir cores, sabores e sair de uma vivência automatizada, robotizada, da qual a gente já não consegue distinguir os diversos sabores que existem para apreciar, né? Bom, quero convidar então o público, se tem questões que queiram levantar, aproveitar esse momento com o Johan, com a Fernanda Rezende, com a Bruna Pasqualini. O espaço está aberto. Tiago. Tu pode subir para aparecer na... Bom, boa noite a todos. Eu sei que o tema é mais da infância, né? A proposta e tal, mas eu queria um interesse assim particular. Eu conheço mais os dois ali, né? E tal. Vou conhecer mais a proposta dela hoje. A pergunta é a seguinte: como hoje, na vida pós-infância, como a poesia influencia na temática de vocês? O dia a dia influencia a poesia ou a poesia influencia mais o dia a dia de vocês hoje, falando assim? Basicamente isso. Pode começar, Fernanda. Então, ótima pergunta, Tiago. Para mim, eu sou uma pessoa muito observadora. Então, eu acredito, né, que o outro me influencia, mais do que a poesia influencia o ambiente nessa questão. Eu até digo isso porque, por exemplo, um dos livros que eu fiz, que foi o Bichinhos e Suas Rimas, Poesias para Crianças, foi justamente vindo de observação da questão do autismo. Eu tenho, né, 3 sobrinhos que são autistas, então às vezes, né, a gente para assim para observar e aí vem a poesia, sabe? Porque em tudo, eu até brinco com as crianças, gente, tudo vira poesia. Qualquer coisa que você olhar, igual ela falou assim do sorvete, lá do buffet de sorvete, aquilo ali vira poesia. Você vê, por exemplo, igual o Johan falou assim de parar e observar. Se você parar e observar uma pessoa, você consegue ver poesia. Então eu acho assim que em tudo que a gente para, né, e vê, hoje eu sou muito assim de observar. Aquilo que eu observo, eu consigo ver poesia. Bom, eu acho que a poesia, ela, né, como a Fernanda citou, ela está em todo lugar, né? Seja uma pessoa, seja um ser vivo, um objeto, uma paisagem, uma construção antiga. Eu lembro, por exemplo, em 2016, algo assim, eu fui a Blumenau um dia e eu fiquei observando aquela ponte de ferro ali, que tem próxima à prefeitura. E eu fiquei imaginando como era a vida
naquela época, assim, né? Como era atravessar aquilo ali com o trem, enfim, como as pessoas viviam. Então, eu até escrevi na época, acho que um poema, e, enfim, né, são experiências que eu trouxe do dia a dia, né, de memórias, de tentativas, e hoje em dia eu acredito que tem essa dualidade, né, da poesia no nosso dia e, né, do dia na nossa poesia. Então, tem dias que você está inspirado, você quer escrever, tem dias que você só quer, né, fazer todos os afazeres que a gente tem quando acorda de manhã. Então, eu acho que é um pouco de toda essa mescla que a gente acaba vivendo. Eu tenho um pouco da vivência do dia a dia, de consultório, por lidar com pessoas, e às vezes elas trazem situações até pesadas. E eu percebo que eu consigo, de alguma forma, administrar essas situações e acabo escrevendo. É como se fosse uma troca de energia, né? E da mesma forma, outras coisas que até trazem emoções para mim, eu acabo me inspirando e também reescrevendo. E, de alguma forma, alguém vai ler isso depois e também trocou essa energia. Mas eu costumo dizer que a poesia, ela se basta nela mesma. Ela está em tudo, né? Como a gente conversou. Mas ela se basta, ela é suficiente. Seja ela inspiração ou ela vindo de uma inspiração. E é isso que é o legal dela, porque assim como ela é completa nela mesma, ela completa também quem está disposto a ler ela com toda essa emoção também. Ótimo. Mais alguma questão que o público queira? Sim. Se tu não se importar para aparecer na... Vocês falaram um pouco assim da inspiração, e eu queria saber assim, além da inspiração, existe um ritual, uma mania antes de escrever. Se vocês precisam fazer algo específico antes de escrever, ou tipo assim, vem na hora, já escreve. Então, depende muito. Por exemplo, algo que eu passei, por exemplo, ano passado, no meu último livro publicado. Eu tinha um tema, eu queria falar sobre algumas situações. São poemas um pouco mais do cotidiano, da vida adulta, né? Então, eu elevei um pouco a minha escrita para falar sobre, sei lá, circunstâncias que eu hoje em dia talvez viva, enfim. Só que, por exemplo, às vezes tinha algum tema que eu não necessariamente tinha uma ideia naquela hora, mas eu queria escrever. Então, quando eu já tenho, por exemplo, uma inspiração, geralmente flui muito fácil. Então, eu escrevo, eu vou corrigindo depois, eu vou aperfeiçoando. Quando eu não tenho uma ideia, mas eu quero escrever sobre, geralmente eu pego papel e caneta. Porque daí eu sei que eu não vou ser distraído por nada, eu vou colocar, né, alguns insights que eu tive e depois isso vai ajudar bastante. Então é meio que esse ritual para quando eu não estou com nenhuma ideia. E mesmo quando um texto às vezes já está pronto, eu gosto também de voltar para o papel, porque às vezes você reescrevendo ele, você percebe o que está sobrando, o que pode ser ajustado. Então a poesia principalmente tem muito disso, né? Às vezes você escrevendo e adaptando, você percebe o que está sobrando, o que talvez está faltando, né? A pausa, saber onde começar uma linha, terminar, onde encerrar uma estrofe, prosseguir. Então é uma matemática ali, digamos, das palavras que a gente vai ao longo do tempo desenvolvendo. O meu ritual, eu acho que é começar pelo título. Eu não consigo, desde a época de criança, quando ia fazer redação, eu tenho que achar o título. Se eu não achar um título, eu não consigo fazer mais nada. Então, assim, e isso é até hoje. É para fazer poesia, é para fazer uma prova. Sempre eu começo pelo título para depois eu conseguir. Por exemplo, a gente tem uma nova antologia aí que vai surgir de um tema que eu nunca tinha escrito na minha vida. Então, aí o que eu tive que fazer? Fazer um título e estudar sobre aquilo para depois, porque eu não tinha vivência. Aí já complica, né? Mas é igual o Johan falou, eu queria muito escrever, eu não sabia por onde começar, mas aí o título vem e aí clareia tudo, sabe? Então, o meu ritual eu acho que é começar pelo título.
Eu tenho papéis em tudo que é canto. Tenho bloquinhos em todas as minhas bolsas. Se eu vou viajar, levo também. Na minha bolsa, geralmente tem 2, 3 canetas. Porque quando dá o start, eu tenho que parar tudo e escrever. E às vezes eu fico bem irritada porque vem muito rápido e não deu tempo de escrever. E querer que aquilo volta, aquilo dificilmente volta e ficou perdido. E aí acontece também que esses papéis vão ficando guardados onde estão, porque nem sempre tem aquela vida organizada, né, adaptada para já pegar tudo, reescrever, guardar. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem as surpresas de, às vezes, você pegar um poema. Aconteceu isso recentemente, também eu peguei um poema de 2012 e estava lá dentro de um caderno dobrado e eu pensei, né? E às vezes aquilo parece que está casando com aquilo que tu precisa ouvir naquele momento, por incrível que pareça. Que às vezes a poesia tem disso. Na hora você escreve, nem é aquilo tudo que tu queria, mas parece que anos depois tu lê aquilo, falou comigo de novo. E aí esse que acabou sendo o ritual, vamos dizer, é ter papel e caneta disponível, porque a mente já não está mais tão com tanta memória como já esteve. Ótimo, bacana escutar. Obrigado pela pergunta também. Mais alguém gostaria de aproveitar a ocasião, um momento, e levantar alguma questão para os convidados, para o Johan Henrique, para a Fernanda Rezende, para a Bruna Pasqualini? Boa noite. Então, foi muito legal a reflexão da colocação de vocês, mas eu ouvindo essas reminiscências, todo esse processo criativo, como se dá, como acontece, foi muito prazeroso ouvir a leitura do poema da Fernanda. E como a essência aqui é a poesia, estamos com os poetas, as poetisas aqui presentes, se for possível. Se o Johan tem um poema de sua preferência, se tem alguma obra aqui que gostaria de fazer a leitura ou dizer esse poema. E em relação a Bruno, eu acredito que quem não conhece o poema Sorvete deve ter ficado com aquela curiosidade, ou até mesmo o Amarelo IP ou algum de tua preferência. Eu gostaria de ouvi-los. Inclusive a Fernanda, né? Se tiver um especial, fique à vontade, Fernanda. Bom, eu vou ler um poema que eu escrevi no ano anterior, né, em 2024, na verdade. E ele é um poema que fala sobre a natureza. Naquele ano a gente fez uma antologia com a natureza como tema. E eu mudei um pouco o meu estilo de escrita aqui, porque eu já estava começando a ficar um pouco enjoado da forma como eu estava escrevendo e construindo as minhas poesias, né? E no ano passado eu repliquei também esse formato. Então eu gostei porque é um poema um pouco mais longo, dividido em partes, até inspirado também no Lindolf Bell, né, que em alguns dos poemas ele tem várias partes, por exemplo, né, então ele pode alongar e contar e entregar para a gente mais detalhes e aprofundar a história dele. Deixa eu encontrá-lo aqui, já está quase chegando. O poema se chama Terra, Nossa Casa Comum, que é o mesmo título da antologia, e ele é dividido em 3 partes. Então, até explicando antes de ler, as partes falam sobre a vida. A primeira parte é na infância, a segunda parte é na vida adulta, e a terceira seria mais na terceira idade, digamos, né, de um ser humano. Enfim. Eu nasci na terra onde ardem conflitos. O rancor se alastra nos corações que por eras nutriam gentileza. Eu li
Conto sobre os homens, castelos de pedra, o ouro e a cobiça entranhada na pele, a tempestade de flechas devorando tolos na margem do rio. Eu aprendi que a vida é finita. Não somos flores em um pequeno jardim. Estamos num imenso campo de rosas, tulipas, bromélias e tantas outras espécies. Podemos até ser diferentes, mas a mesma essência nos habita. Eu cresci com a névoa tomando a clareira, o coração palpitante a cada estrondo que vinha do céu. Eu lutei contra bandeiras, batalhas entregues à pobreza do espírito, do intelecto. Eu perdi entes queridos para a pólvora, as enfermidades para o tempo que ceifa sem pudor. Eu envelheci a cada grão que caía da ampulheta, ao longo das manhãs esquecidas, das tardes de sol, das noites de chuva e vinho. Eu aceitei que o destino chega encilhado, ao vento das escolhas, ao canto dos pássaros que marcham ao sul. Eu venci meu medo do escuro, os sussurros que outrora perturbavam a mente, agora são amigos de um velho senhor terrestre. Poema inspirado em O Poema das Crianças Traídas, de Lindolf Bell. E lembra, né? Ressoa. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Johan. Fernanda, a Bruna, queres... Estava pensando em alguns aqui, mas esse aqui, ele não tem muita rima, mas ele é bem bonitinho. Quisera eu um dia encontrar o propósito da vida, que de propósito dá a cada manhã a sua sinergia. Mas não estaria isolado na alma, muito menos nas entrelinhas de um enganoso coração. A voz que ecoa ao fechar os olhos não está no plano desta terra que vemos. Está no horizonte colorido de quimera imaginável, porém ainda não visto. Percorre na veia dos poetas destemidos, desliza nas palavras e sons celestiais, acalmando a mente no repouso constante. Pode ser que a velocidade dos dias esteja te desacostumando, bem como a inevitável rotina consuma-te mais um pouco, e cada vez mais o relógio soa a hora da vida passando depressa. Meu melhor sentimento é ter tido 14 anos de um abraço paterno e depois de mais 14 anos poder desfrutar em retribuir um abraço materno. O ciclo de onde vim e para onde vou é o respirar de cada segundo. Um sonho não brota por acaso, e mesmo que tudo, mas tudo, torne-se esquecido daqui a 100 anos, a constância da vida está em encontrar a cada dia o seu propósito, que de propósito pulsa o amor ágape e incondicional. Obrigado, Bruna. Fernanda, queres também? Vou falar mais um poema que está aqui na antologia, Quando as Tardes Eram Longas, que eu gosto muito, que chama Tempo Leve, que fala justamente de tudo que a gente conversou aqui hoje. Já cresci, é verdade, mas a alma ainda pede liberdade. Andar descalça no quintal, joelho ralado, sorriso imortal. Respirar sem o peso dos dias, rir alto, sem culpa, só melodias. Brinquedos espalhados pelo chão, esculturas de terra, de mão em mão. Das brincadeiras lembro bem, corria, pulava e não fazia mal a ninguém. No balanço, o vento no rosto, sem pressa de crescer, que bom gosto. E os pensamentos, tão leves, tão sem fundamentos, não sabia sequer o que era dor, cheiravam a café com leite e amor, guardavam-se em caixas de lápis de cor. O único sonho que na infância se desfaz é o comprado na padaria, recheado de creme, açúcar e uma boa pitada de nostalgia. Que lindo. Bom, temos mais algumas questões. O tempo já está também, acho, avançado. Mas eu abriria ainda para mais uma pergunta, se houver no público. Não? Bom,
Eu gostaria de encerrar essa nossa atividade fazendo a leitura, coincidentemente, do livro onde está publicado o poema da Bruna, que eu não sei se eu leio. Bruna, posso fazer a leitura? Você quer fazer a leitura? Porque deve ter despertado a curiosidade, né? Então, esse poema da Bruna, quando aluna do ensino fundamental aqui no município de Timbó. Sorvete. Gosto muito de sorvete, coco, pistache e melão. É tão bom lambuzar a minha mão. Morango, kiwi e chocolate. Gosto quanto abacate. É tão bom quanto o de limão. Podem vir muitos sabores, que não dispensa louvores. É tão bom provar também de mamão. No inverno e no verão, sorvete não diga não. É tão bom tomar sorvete de montão. Muito boa as rimas, o ritmo e o tema próprio da infância, né? Antes de encerrar, gostaria de dizer que a obra que está reproduzida no nosso painel ao fundo é do artista Antônio Chiarello, um artista que desenvolveu seu trabalho na cidade de Chapecó e que foi amigo também de Lindolf Bell. Lindolf Bell, além de poeta, como alguns devem saber, desenvolveu um importante trabalho no campo das artes plásticas. Ele manteve na cidade de Blumenau um espaço de exposições, um espaço de arte, que foi a Galeria Açuaçu. E essa obra nós temos no museu aqui da Casa do Poeta, em exposição, e ela foi doada pelo filho do Lindolf Bell, o senhor Pedro Ehring Bell, e nós achamos então apropriado trazer também para participar aqui de alguma maneira da nossa atividade essa obra do Antônio Chiarello. Encerro agradecendo mais uma vez à Fundação de Cultura e Turismo de Timbó, a toda a equipe, a possibilidade de nós desenvolvermos esta atividade, levarmos um pouco, né, dessa reflexão sobre a temática. Agradecer os escritores, a escritora Bruna, a escritora Fernanda. E, para encerrar, alguns versos do Lindolf Bell, de um poema que se intitula Ode a Timbó Revisitada, que está na contracapa desse livro que reuniu as poesias, então, dos alunos aqui, lá no final dos anos de 1990, início dos anos 2000. A contracapa traz um fragmento deste poema, Ode a Timbó Revisitada. Vão dos tempos de antes, onde ajuntarei a infância. Deixa entre... nervosismo, né? Vão dos tempos de antes, onde ajuntarei o que a infância deixa entre as frestas, as festas, as telhas, os entulhos. Vão dos tempos de depois, onde plantarei nem despojo, nem cinza, apenas tempo, tempo no ritmo dos dias, e águas de nascer, onde vivo. Muito obrigado. Eu pisei nessa feira em 2019, muitas conexões foram surgindo a partir dali, e muito do que eu criei coletivamente nasceu nessa cidade, né, nos cafés literários que a gente fez ali na casa. É um local que eu tento visitar todos os anos, né, por esse apreço também, né, pela hospitalidade que a gente encontra ali. E é um local inspirador, né, isso dispensa palavras, mas, né, agradeço então essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, de ter essa conversa e, enfim, obrigado.
Eu também gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos, né, que tiraram um tempinho para estar aqui com a gente, para falar de um tema tão importante, que é a infância e a poesia, a literatura. E eu gostaria só de deixar uma mensagem que a gente continue espalhando, seja de qualquer forma, seja deixando um recadinho, igual ela fazia, de deixar nos locais, né? Perdendo um livro por aí na cidade, deixando. Tem até uma moça que eu sigo no Instagram, que ela tem um projeto justamente de perder livros pela cidade. Então, assim, às vezes, dando um livro de presente, a gente incentivar, porque não adianta a gente falar assim, eu queria tanto que o meu neto, queria tanto que o meu filho lesse, se a gente não é um incentivo à criança, é um espelho. Então, assim, que a gente leve para casa essa magia de incentivar, seja de qualquer forma, seja escrevendo, seja doando, seja lendo um livro para uma criança. A gente tem tudo para ajudar de alguma forma, todos nós podemos ajudar de alguma forma. E hoje eu estou tão feliz de estar aqui, de falar sobre isso, de ter os meus colegas aqui para a gente aprender junto, né? Para a gente aprender um pouquinho sobre o tema, sobre a infância. Então, assim, fica aí só a minha gratidão, gente. Muito obrigada. Mais uma vez, também obrigada. A Fundação Cultural de Timbó sempre apoiou, sempre esteve de portas abertas para que eu também consiga levar as artes, as exposições, e eu penso que esse é o caminho, é você tentar despertar nas pessoas isso, e é você não parar, por mais que a gente sabe que é difícil muitas vezes, de ter pessoas que estejam dispostas a parar a correria dos seus dias para respirar, ler, né? Hoje em dia as pessoas não estão nem comendo direito, tudo às pressas, mas tem que ter isso, porque eu creio que um dia, por mais que a inteligência artificial esteja a 1000 por hora, as pessoas vão querer parar, porque a saúde não vai permitir esse ritmo muito. E aí que entra a leitura, a poesia, a reflexão, pensamentos, e é o nosso legado para as crianças, né? É isso aí. Então, a gente dá continuidade aqui às atividades da Feira do Livro e convidamos também o público a prestigiar o sábado e o domingo, que segue com a programação da 20ª Feira do Livro de Timbó. Muito obrigado.